Para fazer a cabeça do urso, eu já iniciei aqui, porque é do mesmo jeito que a gente começou esse círculo, fazendo 6 pontos baixos no anel mágico e depois 6 aumentos. Então, da mesma forma, eu fiz aqui. Primeira carreira com 6 pontos baixos, segunda carreira com 6 aumentos, terminando com 12. Agora, na terceira carreira, eu vou marcar e vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento. E vou repetir isso até o final da carreira, terminando com 18 pontos. Terminei minha terceira carreira com 18 pontos, vou marcar novamente e vou iniciar a quarta carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Primeiro ponto baixo, segundo, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso por mais 5 vezes, terminando essa carreira com 24 pontos. Terminei minha quarta carreira com 24 pontos, vou marcar novamente e agora eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras sem aumentos ou diminuições. Então, vão ser 7 carreiras de 24 pontos. E eu não vou marcar carreira por carreira, eu vou marcar só quando eu terminar essa sequência de 7 carreiras. Vou fazer e já volto para mostrar. Então, das carreiras 5 até a 11, foram 7 carreiras sem aumentos ou diminuições de 24 pontos. Eu vou marcar, porque agora eu vou fazer diminuições. Então, tinha 24 pontos, agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, pegando só as alcinhas de cima, pegando esta alcinha de cima e a próxima alcinha de cima, tirando essas duas alcinhas e agora tirando esses dois. Isso é uma diminuição. Vou fazer mais um. Então, 2 pontos baixos, uma diminuição. Só ajeitar meu marcador aqui. Então, 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer aqui de novo. Alcinha de cima do próximo ponto. Tira essas duas alças. Dá uma laçada, tira esses dois. Sempre na diminuição, gente, vai deixando juntinho assim, para o ponto não ficar esticado. Então, vou fazer o restante até o final da carreira e vou terminar essa carreira com 18 pontos. Terminei a 12ª carreira. Agora eu vou marcar novamente e a próxima carreira vai ter 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E eu vou terminar a 13ª carreira com 15 pontos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Pego essa primeira alça, a segunda, tiro essas duas, tiro essas duas. Vou fazer isso por mais 2 vezes e vou terminar essa carreira com 15 pontos. Então, gente, terminei minha 13ª carreira e última carreira na cabeça. Ela termina com 15 pontos. Eu vou encher aqui. O corpo também vai terminar com 15 pontos e depois vou fazer a junção dos dois. Então, é uma costura, mas não é uma costura difícil, porque é uma costura com a mesma quantidade de pontos. Terminei de encher aqui. Vocês vão enchendo e ajeitando o rostinho dele aqui nas laterais. Então, gente, agora eu vou começar o corpo. E lembrando que aqui eu fiz até a carreira de 24 pontos e seguir com carreiras de 24. O corpo eu vou começar parecido. Eu vou começar também com 6, 12, 18, 24 e vou fazer 3 carreiras de 24. Vou fazer esse começo e já volto para mostrar como que termina. Então, gente, só mostrando aqui o início do corpo. Eu fiz até a quarta carreira, carreiras de aumentos, 6, 12, 18, 24, exatamente como eu comecei a cabeça. E agora eu vou fazer 3 carreiras sem aumentos ou diminuições, ou seja, das carreiras 5 até a 7, eu vou fazer 24 pontos. Terminei minha 7ª carreira com 24 pontos, agora eu vou marcar novamente para fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer isso por mais 5 vezes e vou terminar essa carreira com 18 pontos. Terminei a 8ª carreira com 18 pontos, vou marcar novamente e vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, as carreiras 9 e 10 vão ser carreiras de 18 pontos.
Terminei minha 10ª carreira, vou marcar novamente e agora eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, terminando essa volta com 15 pontos. Vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer mais 2 vezes e vou terminar a carreira e terminar o corpo com 15 pontos. E aí, vou juntar os dois, vou encher e vou juntar o corpo com a cabeça. Olha, gente, o corpo termina assim. Você já escolhe um lado para ser a frente, a parte da frente, a parte de trás. Ele fica mais barrigudinho aqui, ó, na parte da frente. E aí a gente vai colocar a cabeça assim. Eu vou fazer o acabamento invisível primeiro, só para ficar mais fácil de unir as duas partes, já que cada uma vai ter 15 pontos, bem visíveis. Pode também fechar com ponto baixíssimo. Se for fechar com ponto baixíssimo, lembrando que não é aqui, mas é no ponto seguinte. Mas eu vou aproveitar para ensinar como é o acabamento invisível. Então, já enchi o corpinho. Aqui é o meu último ponto. E para fazer o acabamento invisível, eu não entro no próximo ponto. Eu entro no ponto seguinte. Então, vou entrar aqui, pegando essas duas alcinhas, empurre o enchimento para dentro, para não atrapalhar. Então, não vou entrar aqui, vou entrar no ponto seguinte. Pegar essas duas alcinhas e vou voltar no mesmo lugar, de onde o fio saiu. Então, vou entrar aqui, pegando duas alcinhas também, de preferência. Aqui, ó. Só para ficar um pouquinho mais firme. É importante que entre no mesmo lugar de onde o fio estava saindo. E aí, ajuste para que o ponto fique igual aos outros. Então, esse ponto falso, digamos assim, vocês ajustam até que ele fique do mesmo tamanho dos outros. E aí, arremata aqui dentro, em qualquer lugar. Vou entrar aqui, vou arrematar. Passar aqui por dentro. Eu gosto de puxar primeiro, depois puxar. E passa esse fio para dentro, saindo em qualquer lugar. Está pronto. Então, assim eu fico com 15 pontos bem visíveis. E aqui vai ser uma costura para unir a parte do corpo com a cabeça, mas é uma costura que não tem problema nenhum. Eu já falei que eu não gosto de costurar, mas nesse caso não tem problema, porque é ponto com ponto. Então, aqui foi o final das carreiras da cabeça. Eu vou escolher essa parte para ser a frente. Aqui foi o final das carreiras do corpo. Eu vou escolher esta parte aqui, que tá mais cheinha, tá mais barrigudinho, para ser a barriga dele. Então, vou unir assim. Vou unir pegando um ponto da cabeça e um ponto do corpo. Aqui não tem segredo, gente. É só tomar cuidado para não pegar a fibra. Só pegar ponto com ponto. Vou empurrar aqui um pouquinho a fibra. Depois, antes de terminar, eu posso colocar um pouquinho mais. Não vou dar o nó por enquanto, vou deixar para dar esse nó só no final. Então, vou pegar o próximo ponto da cabeça. Já vou tirar essas marcações, gente, que não precisa mais. Então, esses fios. Esse fio vermelho que estava marcando, esse fio amarelo que também estava marcando, não são mais necessários. Esse aqui do corpo, passar na cabeça. Então, eu gosto de fazer assim com duas pontas, porque no final eu ajusto. Então, eu vou fazer isso, gente, até o final, que aqui não tem segredo. Quando chegar no finalzinho aqui, eu volto para mostrar. Aqui eu já estou terminando, faltam só 2 pontinhos de cada lado. E vocês já podem ver se precisa colocar mais fibra ou não. Eu não vou colocar muito, porque eu quero que ele fique macio. Vou colocar só mais um pouquinho aqui para terminar de encher. E aí vou terminar de unir esses pontos. Aqui só mais um pouquinho mesmo, não vou botar muita fibra não. Pra mim já tá bom assim. Aí vou unir. Agora cuidado também, porque como eu coloquei mais fibra, cuidado para não pegar essa fibra. Então, vou fazer de um por um aqui. Cabeça, corpo, último pontinho, não, penúltimo ainda. Vai tirando, livrando aqui para não pegar a fibra. Agora sim, último ponto.
último do corpo. E aqui, lembrando que eu tinha deixado a primeira ponta solta, eu posso ajustar. E aí é só amarrar e passar essas pontas lá para dentro. Ele já tá bem bonitinho. Aqui, lembrando, é a parte de trás. E aqui onde ele tá mais barrigudinho, vai ser a parte da frente. Aqui vocês podem deixar bem justinho esse fio, para que o pescoço dele fique bem marcadinho assim, ó. Tá? Os pontos estão bem juntinhos aqui. Não tem perigo de deformar porque é ponto com ponto. A gente queria fazer os detalhes do pezinho dele, e orelhas e focinho, com a cor branca, mas eu acho que não vai dar esse aqui. Eu não tenho mais do soft, então eu fiz na cor verde. E já fiz a primeira orelhinha aqui, vocês vão ver que é super simples. Então vou fazer a segunda orelha. E a orelha é feita fazendo o anel mágico. Vou passar esse fio. Vou dar aquele primeiro pontinho para prender. E agora eu vou fazer duas correntinhas, que seria equivalente ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 5 pontos altos. Então, dei a laçada, introduzi a agulha, tirei essa laçada, dou uma laçada para tirar 2, dou uma laçada para tirar 2 fios. Então, esse é um ponto alto. Então, vou fazer mais 4, terminando essa orelha com equivalentes a 6 pontos altos. Essas correntinhas iniciais valem por um ponto alto. Então, aqui já fiz 4, vou fazer mais 2 e já volto. Então, terminei minha orelha aqui, equivalentes a 6 pontos altos. Vou cortar, deixando uma certa quantidade aqui para poder costurar. Vou puxar esse fio para arrematar. Outro fio, que é do anel mágico, eu vou ajustar aqui. Minha orelha está pronta. Eu vou fixar de que jeito? Eu vou entrar com essa ponta na cabeça. Vou colocar assim. Vou entrar. Vou ver que carreira que eu quero entrar aqui. Olha, a fixação das orelhas é colocada, é feita aqui primeira, segunda, terceira, quarta. Eu entro na quarta carreira e saio 2 carreiras aqui para baixo. Então, aqui a quarta carreira, primeira, segunda, terceira, entre a quarta e a quinta. Aí, quinta, sexta, eu saio entre a sexta e a sétima. Ou seja, eu pego 2 carreiras aqui. Então, contei 4 carreiras, entrei aqui, saí aqui embaixo. E daqui de baixo eu vou para trás para dar o nozinho. Então, gente, como a ponta do meu fio está aqui, ó, eu vou entrar por baixo. Então, contei aqui 1, 2, 3, 4. É aqui que eu vou sair, na quarta carreira. Então, vou entrar 2 carreirinhas para baixo. Aqui é a frente do meu ursinho. Eu vou entrar aqui mais ou menos na lateral. E vou ver se ficou bom, porque aqui, se não ficar bom, a gente faz de novo, porque é muito fácil. Então, entrei aqui, saí 2 carreiras para cima. Vou pegar, contar as 3 correntinhas aqui, ó. Vou pegar aqui na correntinha. Volta para o mesmo lugar, aqui, e sai lá para trás, um pouquinho para trás. Aí ajusta tudo isso, ajusta aqui e amarra aqui. Olha como é simples, gente. Ajusta tudo, eu não vou fazer ainda porque eu vou botar a outra orelha, depois eu vou... Ó, aqui eu não gostei, eu quero ela mais pra cá, porque a barriguinha dele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. A barriguinha dele tá aqui. Essa que é a parte que eu quero que fique na frente. Então, aqui essa orelha tá muito para trás. Eu vou trazer ela um pouquinho mais pra frente, mais ou menos por aqui. Mas já deu pra entender como que é feito, né, gente? Então, é importante que vocês entendam o processo. Então, o jeito de fazer é isso. Para essa orelha, eu entrei aqui por baixo, saí aqui. Para a outra orelha, que a ponta maior tá aqui, eu vou entrar por cima e vou sair aqui embaixo. Daqui de baixo eu vou para trás. Então, vou pregar as 2 orelhas e já volto para mostrar. Olha, gente, fixei as orelhinhas dele, amarrei, não fixei totalmente ainda não arrematei. Primeiro eu vou fazer o focinho dele, vou pregar os pezinhos, que essas partes aqui, elas são um pouquinho mais trabalhosas, a costura é um pouquinho mais trabalhosa, depois eu explico bem direitinho como que faz. E essa aqui é muito fácil. Se aqui der alguma coisa errada, depois que eu botar os pezinhos, eu desmancho aqui. Então, vou fazer o focinho dele. Eu queria ter feito todo branco, mas como eu falei, eu tô com pouco fio branco. Mas eu vou fazer pelo menos o focinho dele branco. O focinho dele começa do mesmo jeito.
os 6 pontos no anel mágico, depois 12 e a terceira com 15. Vou fazer aqui. Então, gente, 6 pontos baixos no anel mágico, da mesma forma como eu comecei o coração. Fechei. Segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, terminando com 12. Terminei minha segunda carreira com 12 pontos. E aqui tem um detalhe, gente. Eu não fechei o anel mágico ainda, porque como esse aqui é o focinho, e eu vou usar a parte do avesso, porque eu gosto mais, porque tem os carocinhos, que dá uma impressão de... dá mais impressão de focinho. Eu vou passar essa ponta do anel mágico para o outro lado, já que essa parte do avesso vai ficar exposta. E aí, eu posso puxar. E a terceira carreira, que é a última carreira do focinho, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Eu não vou marcar porque são poucos pontos. Então, vou fazer. Cuidado que aqui ficou bem apertadinho, já que quando eu fecho o anel mágico, aperta esse ponto. Então, cuidado para não perder. Esse ponto é fácil de perder quando a gente fecha o anel mágico. Então, vou fazer 2, 3 pontos baixos, um aumento. Vou fazer mais 2 vezes, terminando essa carreira com 15 pontos. Então, terminei aqui com 15 pontos, vou simplesmente cortar e amarrar aqui por dentro. Cortei, arrematei, vou simplesmente amarrar essa ponta com esta. E meu focinho está pronto. Ainda falta bordar, mas para bordar eu vou fazer um risquinho aqui e um risquinho aqui. Já volto para mostrar. Olha, quando eu amarrei o focinho, ele ficou assim, não tem problema que ele não fique completamente redondo, porque o focinho pode ser assim, meio oval. E aqui eu estou usando o fio Charme, que eu estou sem o fio Soft preto. E eu vou escolher um lugar que eu tenha 2 pontos, por exemplo aqui, para ser a parte de cima do focinho, e que eu consiga entrar reto para ser a parte da boca dele. Então, vou pegar 2 pontinhos aqui. E aqui, dependendo do fio que você esteja usando, você pode passar mais vezes. Então, aqui eu vou passar 2 vezes. Vou ver como que vai ficar. Então, passei uma vez. Vou passar de novo aqui. Vou sair lá embaixo para fazer a boca dele. Depois, se precisar, eu passo mais aqui no focinho. Se der um nó aqui, gente, desmanche. Aqui tá embaraçando essa parte do fio. Pronto. Então, é simplesmente isso. Um risquinho aqui e um risquinho aqui para a boca. E esse risquinho da boca tem que entrar exatamente aqui no meio. E aí, veja se está bem retinho. Se não estiver bem retinho, escolha outro ponto. Mas aqui acho que já ficou bom. Vou passar esse fio lá para dentro e vou amarrar aqui atrás. Olha, gente, deu um nozinho aqui. Aqui eu acabei dando mais uma voltinha, no total foram 4 voltas. Aqui foi um fiozinho só. Vou cortar isso aqui e vou fixar esse focinho, deixando 2 carreiras aqui. E ele acaba chegando até essa altura, onde eu coloquei as orelhas. Ele chega nesta carreira aqui, ó. A parte de cima dele. E nessa hora de costurar, cuidado para o focinho não ficar torto. Então, essa parte da costura é um pouquinho delicada. E fazer daquele jeito que eu falei agora há pouco. Vai costurando, deixando as 2 pontas livres para o caso de precisar consertar alguma coisa. E eu gostei assim, branco e verde. Vai ser essa cor mesmo. Então, para costurar o focinho, vou olhar aqui por cima para centralizar aqueles lugares que eu falei. Há 2 carreiras daqui, vou entrar em qualquer lugar, sair aqui num ponto qualquer. Vou deixar uma sobra aqui, para o caso de eu precisar consertar alguma coisa no começo. Nesse início aqui. Então, vou fazer a volta toda, pegando aqui, um pontinho daqui, um pontinho do focinho. Onde ele cair aqui. Pontinho aqui, pontinho do focinho. Vou fazer isso na volta toda e vou ver se meu focinho não entortou. Porque tem que tomar cuidado para não entortar na hora da costura. Se tiver alguma coisa torta, como eu falei, a gente vai ajustando. Ou com essa ponta, ou com esta ponta. Terminando aqui os últimos pontos do focinho. Então, começou aqui, né? Aqui tá a minha ponta, desse primeiro ponto, deste pontinho aqui.
E eu vou simplesmente entrar aqui, porque aqui já está preso, ó. Só vou entrar aqui, sair lá, para amarrar e esconder essas pontas. E o focinho ficou bem direitinho, ó. Excelente. Vou só bordar os olhos e terminar essa cabeça, porque só ela já poderia ser um chaveiro. Agora falta bordar os olhos. Eu vou bordar os olhos aqui nas laterais. Então, a quantidade de pontos aqui depende muito de como você botou o focinho. Então, não vou contar pontos aqui. Eu vou contar mais pela posição, como se fosse um triângulo, com os olhos e essa parte de baixo. Então, aqui seriam os dois vértices do triângulo, as duas pontas do triângulo. Então, como se fosse um triângulo aqui, aqui e aqui. Então, mais ou menos por aqui, ó. Pegando esses dois pontos, nesse meu caso, né? Vou pegar aqui. Vou ver se fica bom. Sempre deixando essa ponta. Vou passar lá do outro lado. Então, nesta mesma linha, vou passar do outro lado. Vou fazer o outro olho. Ó, vai ficar legal, gente. Vou pegar dois pontinhos assim. Vou passar mais uma vez, porque eu tô fazendo com esse fio que é mais fino, o fio Charme. Mas também não deixe muito grosseiro. Aqui eu não gostei muito. Eu prefiro ele mais delicado. Achei muito grosso aqui. Então, aqui, passar só mais uma vez e pra mim já está bom. Então, passei duas vezes aqui e duas vezes aqui. Eu vou amarrar aqui, ajeito bem direitinho. Se fosse com fio soft, já daria certo só com uma volta. Vou amarrar aqui bem pertinho e vou passar lá pra dentro. Para o bracinho, eu coloquei 6 pontos baixos no anel mágico. Vou fechar. A segunda carreira vai ter um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E eu vou terminar essa carreira com 9 pontos. Vou terminar, já volto. Terminei minha segunda carreira com 9 pontos. Vou marcar aqui e vou fazer 3 carreiras sem aumentos ou diminuições. Ou seja, das carreiras 3 a 5, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer e já volto. Deixa eu fazer bem direitinho aqui, gente. Eu terminei a terceira carreira e como o braço é pequenininho, ele vai fechando assim para o lado do avesso. Mas a gente desvira. E para trabalhar braços, pernas que sejam fininhos, a gente vai trabalhando, fechando assim, segurando os dois lados e tomando cuidado para não pegar do outro lado. Então, vou fazer aqui 9 pontos, segurando assim e colocando a agulha saindo para cima, para não pegar a parte de trás. Então, só esse cuidado que tem que ter. Não é difícil também. Então, vou terminar aqui até a carreira 5. Terminei minha quinta carreira com 9 pontos, vou marcar aqui e vou fazer a sexta carreira fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição e depois 4 pontos baixos, terminando com 8 pontos. Vou fazer um ponto baixo, 2, 3, uma diminuição, das alcinhas de cima, como sempre. Vou fazer mais 4 pontos baixos e já volto. Terminei esta carreira com 8 pontos, a sétima carreira. Agora eu vou começar a oitava, já marquei aqui. E vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, terminando essa penúltima carreira com 6 pontos. Terminei a sétima carreira com 6 pontos, que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou juntar os dois lados, pegando assim, este ponto com este, fazendo um ponto baixo, depois os dois seguintes, depois este último que fica aqui sozinho. Pego essas duas alcinhas, né? Esse aqui fica sozinho. Aqui eu tô até pegando 2, mas se você pegar sozinho aqui não tem problema, que nem sempre é fácil pegar bem pertinho aqui. O importante vai ter 3 pontos. Então, eu posso encher ou não, a outra eu enchi, outro bracinho eu enchi. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo, porque o fio é firme e ele acaba ficando gordinho, mesmo que eu não encha. Então, vou fazer um pontinho aqui e lá atrás. Ajusta bem esse ponto primeiro. Ajusta esse último. Faço um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Fica só um fiozinho, não tem problema. Terceiro ponto baixo. Agora eu vou cortar o fio, arrematar
Vou botar esse fio numa agulha de tapeceiro para trazer pra cá, para deixar redondinho assim. Então, eu pego essa ponta e passo por aqui. Assim, ó. Pego a ponta, passo por aqui e saio em qualquer lugar para fazer um nozinho e prender. Depois passo o fio por dentro e está pronto. E na hora de costurar, no corpinho do urso, vou costurar assim. Deixando essa parte redondinha. Olha, tem uma parte que tem as correntinhas, tem uma parte que fica redondinha. A parte das correntinhas eu deixo colada no corpo. E aqui, para que ele fique bem fofinho, eu vou pregar assim, bem nessa junção aqui da cabeça com o corpo. Então, é aqui que eu vou costurar. Se eu costurar mais pra baixo, se eu costurar assim, ele não fica tão fofinho. Vou deixar ele bem assim, praticamente sem pescoço, pra ele ficar bem gordinho. E agora só falta o pezinho. Eu já tenho um aqui preparado. E com esse pezinho você vai aprender a fazer uma base oval, que nada mais é do que uma base. Metade de uma base circular em cima e metade de uma base circular embaixo. E aqui a gente coloca uma certa quantidade de pontos. No caso, eu coloquei 2 pontos aqui no meio. Mais um ponto para fazer essa parte oval, mais um ponto para fazer a parte oval da parte de baixo. Eu vou mostrar no diagrama aqui para que fique bem fácil de entender. Então, para o pezinho dele, eu fiz 4 correntinhas, coloquei uma correntinha de subida, fiz uma correntinha de subida, e nessa primeira correntinha eu coloquei um aumento, ou seja, 2 pontos baixos em um mesmo ponto de base. Aí segui pegando 2 alcinhas com 2 pontos baixos, na última correntinha aqui da ponta, que seria a primeira, né? Eu coloquei 3 pontos baixos, ou seja, eu fiz um aumento triplo, e segui pegando a alcinha de trás, fazendo espelhado. Os mesmos 2 pontos que eu botei aqui, eu botei desse outro lado. E terminei a carreira colocando mais um ponto baixo para fechar com 3. E aqui na próxima carreira, eu decido se vou trabalhar em espiral ou não. No caso, se eu for trabalhar em espiral, eu pego nesse pontinho aqui. E se eu for trabalhar por carreiras, eu faço um ponto baixíssimo. Sempre que eu faço um ponto baixíssimo é no ponto seguinte. De qualquer forma, eu vou terminar essa primeira carreira com 10 pontos. Na próxima carreira, olha o que eu falei de a base oval ser metade de um círculo aqui em cima, metade de um círculo aqui embaixo. É como se fosse aquele anel mágico que eu coloco 3 pontos mais 3, 6 pontos. E aqui no meio eu coloco a quantidade de pontos que eu quiser. E eu aumento também até quanto eu quiser. Neste caso, que eu quero um urso pequenininho, aqui nessa segunda carreira, eu já vou fazer aumento, aumento, aumento. Da mesma forma aqui embaixo. Ou seja, eu vou ter 6 pontos baixos aqui, 6 pontos baixos aqui. Já deu 12. Já tem mais um ponto baixo aqui. Em cada um desses, 14. E mais os 2 daqui. Vou terminar a segunda carreira com 16 pontos. Então, eu expliquei aqui no diagrama para vocês entenderem que eu poderia fazer do tamanho que eu quisesse. Né? Se eu quisesse um pezinho maior, eu seguiria da mesma forma que eu sigo para fazer uma base circular. No caso, botando metade em cima, metade embaixo e uma certa quantidade de pontos aqui no meio. Então, vamos fazer? Vou fazer na cor verde. Vou fazer assim, para fazer meu pontinho inicial. Aqui eu não conto ainda. Agora que eu vou fazer uma correntinha, 2, 3, 4. Essa vai ser minha base, que eu vou colocar pontos desse lado e pontos desse outro lado. Vou fazer uma correntinha de subida. E já aqui nesse segundo, eu vou fazer 2 pontos baixos, pegando 2 alcinhas aqui em cima. Ou seja, vou pegar essa alcinha aqui de baixo, para que sobrem essas 2 aqui. E vou fazer 2 pontos baixos em um mesmo ponto de base. Mais um, nesse mesmo lugar. Aqui é o começo da minha ponta. Agora eu vou seguir 2 pontos, pegando as 2 alcinhas. Então, primeiro ponto baixo, então, segundo ponto baixo. E neste último aqui, então, vou fazer nesse último ponto, pegando as 2 alcinhas, 3 pontos baixos. Então, primeiro, segundo. Na hora de fazer o terceiro, ele já vai estar dando a volta aqui nesse cantinho. Então, eu já vou juntando aqui com essa ponta, para que ela já fique escondida. Então, aqui estão meus 3 pontos aqui da ponta. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos desse lado, prendendo esse fio nessa uma alcinha que sobrou aqui. Então, um ponto, 2 pontos. Deixa eu só mostrar no desenho aqui onde que nós estamos.
Então, nós estamos assim, ó. Aqui foi minha correntinha de subida, que é esta. Aí fiz 2 pontos no mesmo lugar, segui com 2 pontos, coloquei 3, que é essa voltinha aqui, e fiz 2 pontos. Nós estamos aqui. Aqui, nós estamos aqui. Falta só fazer este ponto, e aí eu vou seguir fazendo um aumento para entrar na próxima carreira. Né? 2 aumentos, pego os 2 pontos da lateral, desta lateral, 3 aumentos, 2 pontos dessa lateral, e termino com um aumento. Então, vamos para a segunda carreira. Terminar aqui com um ponto, e já vou entrar aqui. Já posso cortar esse fio, que ele já está preso. Então, nesse último pontinho aqui, que era a primeira correntinha, eu vou fazer um ponto, e aqui eu encerrei com... Então, encerrei aqui com 10 pontos, vou entrar neste lugar aqui e fazer um aumento. Se quiser marcar esse início de carreira, pode marcar. Eu vou marcar com esse fio aqui mesmo, depois eu vou cortar ele. Mas, em geral, eu nem marco. Isso aqui eu vou marcar, né, porque eu estou fazendo para iniciantes. Mas como são poucos pontos, em geral eu nem marco. Então, vou fazer meu primeiro aumento. Segundo aumento. Já estou na lateral, vou fazer 2 pontos baixos. Cheguei na outra volta, vou fazer 3 aumentos seguidos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Cheguei na outra lateral, 2 pontos baixos. Cheguei no final da minha carreira, no meu último ponto, onde eu vou colocar meu aumento, fechando 3 aumentos desse lado. E aqui encerrei essa carreira com 16 pontos. Aqui estava o início, que eu tinha marcado. Vou cortar esse fio, vou mudar de cor, para que fique tudo bem bonitinho. Eu vou fazer aquele acabamento invisível. Não precisa, tá, gente? Quem quiser pode continuar trocando de cor, simplesmente. Para trocar de cor aqui era só desmanchar esse último ponto e pegar aqui. Deixa eu chamar a atenção aqui, gente, que esse primeiro pezinho eu fiz fazendo o acabamento invisível aqui, fazendo aquele último ponto com acabamento invisível, e aí troquei de cor e ficou esse resultado. Mas como aqui é para ser uma super aula com várias dicas, é um ursinho bem pequenininho, mas vocês viram que tem várias técnicas nele, eu vou fazer trocando de cor logo aqui, para vocês verem se fica degrau ou não. Em geral, quando a gente trabalha fazendo amigurumi, fica um degrau, mas aqui não vai fazer tanta diferença. Esse eu fiz com acabamento invisível e não ficou degrau nenhum. Esse aqui eu vou fazer diferente para vocês escolherem qual que vocês preferem e se vale a pena ter esse trabalho de fazer o acabamento invisível ou não. Então, aqui já vou trocar de cor. Para trocar de cor, eu troco antes de fazer essa alça. Ou então, aqui que eu já fiz essa alça, vou botar a agulha aqui. Vou pegar a minha segunda cor, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, peguei minha segunda cor, vou simplesmente tirar esses 2 pontos, vou ignorar essa parte que está aqui, vou tirar esses 2 pontos e vou trabalhar normalmente. Fazendo um ponto baixo, já vou prender esse fio, e vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto, 2 pontos, etc. E aqui, o que eu faço com essa ponta? Simplesmente eu puxo. E pronto. Quem quiser pode ir prendendo essa ponta também, tá? Então, você pode... Aqui, como vai ficar dentro do pezinho, não vai aparecer, eu vou prender agora. Só para poder cortar esse fio, sem ter que ficar dando acabamento depois. Então, aqui, basta trabalhar ponto sobre ponto. Já vou prendendo esses 2 fios. Ele vai virando assim pelo avesso, mas não tem problema. Depois eu desviro. Aqui eu já posso cortar essas pontas. Pode cortar assim, porque vai ficar por dentro mesmo. E aqui vou continuar ponto sobre ponto. Vou terminar essa carreira com 16 pontos. Como eu falei, ele vai virando assim. Ele vai virando assim pelo avesso, mas depois a gente desvira. E aqui eu vou fazer 3 carreiras de 16 pontos. E depois eu vou começar as diminuições. Então, aqui já fiz a primeira carreira, estou terminando a primeira carreira. Não precisa marcar, porque a própria cor já marca.
aqui quando eu começar esse ponto, olha por que não precisa marcar, porque aqui eu já sei que estou na segunda carreira dessa cor, e aqui é a primeira. Então, eu estou contando assim, aqui é a primeira carreira, aqui é a segunda, eu estou na terceira carreira, e agora eu vou começar a quarta carreira, e a quinta também, que vai ser com 16 pontos, e já eu volto para mostrar. Gente, aqui eu gosto de mostrar pequenas falhas que às vezes acontecem, eu que já fiz inúmeros ursos desses, até comigo aqui ficou meio frouxo o ponto, esse ponto tinha ficado meio frouxo, aí eu ajustei um pouquinho aqui, não vou desmanchar o trabalho todo, por quê? Porque eu posso prender essa ponta aqui, ó, eu vou prendendo aqui, para que fique bem justinho. Então, aqui eu estou na minha terceira carreira, vou dar um jeitinho aqui, que não vai influenciar no resultado do meu trabalho. Então, prendi aquele fio que tinha ficado meio frouxo, para que fique um resultado bom. E aqui a diferença, e aqui vocês veem a diferença de começar direto, trocando fio, fica um degrauzinho, e fazendo acabamento invisível. Eu prefiro assim. Poderia ter feito também, em vez de ter trocado direto a cor, em vez de ter feito acabamento invisível, poderia ter fechado com um ponto baixíssimo e iniciado essa carreira aqui, trabalhando por carreiras, que ficaria um resultado muito bom também. Não vou falar disso agora, porque para não ficar muito cheio de assunto para um vídeo de iniciantes. Mas, para esse urso, vou deixar assim mesmo. Os dois resultados estão bons. E vou terminar minha terceira carreira dessa cor, minha quinta carreira do pé. Em seguida, eu vou começar as diminuições. Terminei minha quinta carreira com 16 pontos, vou marcar aqui e vou decidir onde que eu quero a ponta do pé. Eu vou fazer a ponta do pé aqui. Então, são nesses dois pontos aqui centrais que eu vou fazer duas diminuições. Eu vou diminuir 2 pontos nessa carreira e 2 pontos na próxima carreira, sempre nesse lugar aqui. Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu vou contar até que chegue nessa ponta. Então, marquei e vou fazer 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou ver se eu já cheguei ou se eu já passei. Na verdade, eu já passei porque eu vou fazer duas diminuições. Então, vou deixar só com 8 pontos baixos, porque eu vou fazer uma diminuição aqui e eu já vou estar praticamente no meio do meu pé. Olha. Então, é uma diminuição pegando esses 2 pontos, depois a outra diminuição pegando esses 2 pontos. Eu vou estar exatamente nos pontos centrais. Então, só uma correção, eu tenho que pegar os 4 pontos centrais aqui, para que quando eu faça as diminuições, fiquem 2 pontos centrais. Então, segunda diminuição, eu fiquei com os 2 pontos centrais aqui. E vou seguir, já que eu tinha feito 8 pontos aqui, com mais 2 deu 10 pontos. Aqui eu vou fazer mais 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos. Então, eu terminei essa carreira com 14 pontos. 8 aqui, as duas diminuições, que completaram 10, e os 4 pontos, que completaram 14. Vou fazer da mesma forma a próxima carreira. Aqui estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima carreira. Eu vou fazer até chegar lá na frente do pé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acho que eu já passei. Não, passei, fazer só 7. Ó, fiz 7 pontos, já cheguei aqui na frente. Ó, a frente tá aqui. Vou pegar 2 pontos, dar uma diminuição, segunda diminuição. Olha, o pezinho já tá ficando assim, bem formadinho. Então, fiz 7 pontos, 2 diminuições, 7 pontos baixos, 2 diminuições, e 1, 2, 3 pontos baixos. Encerrei essa carreira com 12 pontos. Vou marcar aqui e vou fazer 3 carreiras, sem aumentos ou diminuições. Ou seja, 3 carreiras, ponto sobre ponto. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Da oitava até a 10ª carreira, eu vou fazer 12 pontos. Encerrei minha 10ª carreira aqui com 12 pontos. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui não precisa fazer o acabamento invisível, porque não vai aparecer. Essa parte vai ser costurada no corpo. E o ponto baixíssimo a gente faz de que jeito? Para que continue com 12 pontos, eu vou pegar no ponto seguinte. Então, não pego nesse próximo ponto aqui, porque aqui eu já tenho 12. Se eu pegar assim, acaba fazendo um pontinho aqui, eu fico com 13. Então, sempre que eu vou encerrar com ponto baixíssimo,
eu não pego neste, eu pego no outro. Pego um pontinho pra frente. E aqui é o jeito mais fácil de terminar. Então, encerrei com ponto baixíssimo. Deixa eu só repetir aqui, para quem é iniciante, ponto baixíssimo é o ponto de acabamento, que eu simplesmente entro aqui e tiro de uma vez. Para facilitar, deixo o trabalho assim, bem juntinho, juntando essas duas partes, e tiro isso aqui de uma vez. E para ficar fácil de costurar, vou dar mais uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha aqui, para prender o meu trabalho. Agora eu posso cortar. E uma dica que eu vou dar, eu não uso essa ponta para costurar. Eu não uso essa ponta para costurar, por quê? Porque eu gosto sempre de ter duas pontas livres, principalmente nessa parte da costura do pé, que não é uma parte, não é a parte mais agradável da receita, digamos, porque assim, aqui foi muito fácil de costurar, foi ponto sobre ponto, as orelhinhas relativamente fácil também, porque elas são fáceis, se eu errar é fácil de desmanchar. Aqui eu tive que costurar com certo cuidado, para que o focinho não ficasse torto. Aqui eu tenho que costurar com muito cuidado, para ver bem direitinho onde que eu quero os pezinhos dele. Eu quero que fique mais ou menos assim. Aqui eu já costurei o coração, dei um pontinho só para segurar a mãozinha dele no coração. Eu já vou encerrar o vídeo deixando só as orientações. Então, quais seriam os próximos passos? Pregar os bracinhos, como eu já expliquei, com a correntinha para dentro, os bracinhos com a correntinha para dentro, e os pezinhos, para não ter erro, o que eu faço, nessa parte que é uma costura um pouquinho mais complicada, eu alinhavo com pontos enormes, alinhavo assim, prendendo de qualquer maneira, para ver se deu certo, com um fio muito contrastante. Por exemplo, aqui eu poderia usar um fio preto ou um fio branco, porque depois, quando eu fizer a costura definitiva, eu tiro esse fio contrastante muito fácil. E sempre deixando duas pontas para que eu possa ir controlando. Eu vou alinhavar aqui, mas se por acaso ele ficar torto assim para dentro, muito para fora, que eu não goste, eu vou tirando da parte que eu considero que esteja errada. Então, ou do final do fio, ou da ponta do fio. Na hora de encher o pezinho, vocês caprichem para ficar essa pontinha assim, apesar de que ela já fica, porque foram feitas as diminuições. Olha, aqui eu fiz o ponto baixíssimo, como eu falei. Esse fio eu posso passar lá para dentro. Eu posso também fixar os pezinhos e botar alfinetes. Mas, além de botar os alfinetes, eu ainda faço o alinhavo primeiro. E só depois que eu costuro. E ele vai ficar assim. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente, porque essa costura depois eu vou fazer com calma. Mas não tem erro. É só alinhavar, costurar mais ou menos nessa posição. Ele vai ficar lindo assim. Eu vou tirar a medida, para vocês verem o tamanho que ficou com o fio soft. Ele vai ficar sentadinho assim. Com o fio soft ele ficou com 10 centímetros e meio, quase 11 centímetros. Com o fio charme, agulha 1,8, ele ficou aproximadamente com 8,5, 8 centímetros e meio. Aqui serve muito bem para um chaveirinho, para fazer um chaveirinho. Vocês pegam por aqui, ó, faz o cordão e passam ele por aqui. Aqui é um cordão que eu já expliquei várias vezes, para fazer cabelo, mas pode ser qualquer cordãozinho também. E aí vocês passam pegando isso aqui para que não fique, para que não arrebente, né, com aquela parte do metal. O chaveiro de metal fica mais bonito, mas a pessoa pode perder. A menos que vocês façam uma argolinha com duas voltas, que vocês não usem aquela argolinha do chaveiro. Vai ficar muito bonito também. Vocês vão ter o trabalho de fazer uma argolinha com duas voltas, e aí não vai sair. Então, um trabalhinho um pouquinho maior, quase como se fosse essa argola aqui, que eu quero dizer. Uma argolinha pequena, que tenha duas voltas bem presinhas aqui, ou que vocês deixem as pontinhas lá para dentro e prendam com cola. Pode ser também, vai ficar muito bonito. Só que vai dar mais trabalho. Quem quiser fazer esse cachecol, é o mesmo ponto daqui, só que feito com fio duplo. Vou mostrar, gente. Quem quiser fazer o cachecol ou o cordão, né, para fazer essa parte de cima do chaveiro, fazer essa correntinha aqui, para esse cordão, fez aquele primeiro pontinho, tirei, pego esse fio da mão esquerda, levo para cima da agulha, tiro esses dois. Levo o fio da esquerda para cima da agulha, tiro os dois. Só isso. Aqui vocês vão ter um cordãozinho do tamanho que vocês quiserem. Se porque eu já quisesse arrematar aqui, tem que ser maior, tá, gente? Mas se porque eu quisesse arrematar, cortei o fio, puxei aqui, aí passo isso aqui por dentro do bichinho e faço a argolinha. Para o cachecol é a mesma coisa, só que eu trabalho com ele duplo e com uma agulha mais grossa. Mas fica um cachecol bem legal também. Pronto, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um versículo de reflexão, eu vou deixar aqui em cima. Então, gente, como esse ursinho foi pensado para o Dia dos Namorados, eu vou deixar versículos que falam sobre amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7. Espero que vocês tenham gostado do ursinho. Quem é iniciante, volte o vídeo várias vezes até entender, porque ele é pequenininho, mas tem muita informação, muito conteúdo que vai te ajudar nos próximos amigurumis. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo.